Na nossa aula de hoje, nós falaremos sobre Simple Present, a continuação da aula passada. Quem não assistiu à aula passada, é só ir lá no YouTube, está gravada lá como Simple Present. Hoje nós falaremos sobre a third person. Como na aula passada eu havia dito, Simple Present é óbvio para a gente falar sobre presente. Simple present. Ações corriqueiras, o que você faz todo santo dia. Por exemplo, na aula passada nós falamos sobre I, you, we, they. E eu dei exemplo de vários verbos, como, por exemplo, wake up at 5 a.m. 5 a.m. É a mesma coisa para todas as pessoas aqui. Eu acordo às 5 da manhã. Você acorda às 5 da manhã, nós acordamos às 5 da manhã e eles ou elas acordam às 5 da manhã. Nós falamos isso na aula passada, só que hoje nós vamos falar de third person. E o que que é isso? O que que é third person? Simplesmente é he, she e it. Ele ou ela para coisas, animais, etc. Nós não falaremos aqui sobre it, porque como é coisa animal, tem umas frases aqui que não vai caber it. Nós ficaremos só com he ou com she. Por exemplo, he ou então she wakes up. As mesmas frases que nós usamos na semana passada, nós vamos colocá-las agora na terceira pessoa. He wakes up at 5 a.m. No caso do simple present, tem uma mudancinha na terceira pessoa, he, she, it. E qual é essa mudancinha? A gente vai acrescentar S, ES ou IES, dependendo do verbo. Daqui a pouco eu vou falar quando a gente acrescenta principalmente ES e IES ao verbo. Tem regra gramatical para isso? Tem, mas é mais fácil a gente aprender através de repetição. Repetição, repetição. Fica muito mais fácil do que a gente estudar uma regra gramatical e ter que analisar primeiro a regra gramatical na cabeça e depois falar, né? Ah, através da repetição fica muito mais fácil. Então, he wakes up at 5 a.m. significa que ele acorda às 5 da manhã. He gets up as soon as he wakes up. Nessa frase aqui, eu estou falando que ele levanta, he gets up, e pode juntar aqui o S com up, né? He gets up. Ele levanta assim que ele acorda. He gets up as soon as he wakes up. Ele não vai lá na sonequinha, 10 minutos, nada disso. Assim que ele acorda, ele levanta. He gets up as soon as he wakes up. Isso é a terceira pessoa, né? Acrescentou o Szinho aqui. Qualquer dúvida é só colocar aí no chat. A próxima. He makes his breakfast. Ei, não. Antes disso, nós estamos colocando aqui o que que a pessoa geralmente faz no dia a dia, né? Depois que ele levanta, he makes his bed. He makes his bed. Ele arruma a cama, né? Ele faz a cama. Se fosse she, seria she makes her bed. Isso aqui nós já estudamos, né? Adjetivos possessivos, tem a aula lá escrita adjetivo possessivo. Se você não viu essa aula, é só ir lá e ver, senão você vai ficar boiando aí.
So, he makes his bed. Ele faz a cama dele. His é dele. She makes her bed. Ela faz a cama dela, arruma. Depois disso, he goes to the bathroom. He goes to the bathroom. Aqui pode ser para os dois, não vai mudar nada. He ou she, ou ele ou ela, goes to the bathroom. Aqui vocês perceberam que ao invés de acrescentar um S só, a gente acrescentou ES. E por quê? A regrinha é essa. A gente vai acrescentar ES aos verbos terminados em SS, X, CH, SH e O. Quando os verbos terminarem em SS, X, CH, SH e O, na terceira pessoa, no he, she ou it, a gente acrescenta ES ao verbo. Por isso que aqui ficou o verbo aqui normal é go, na terceira pessoa acrescenta ES. Por isso que eu digo que é mais fácil a gente aprender através da repetição do que a regra gramatical, porque essa é a regra gramatical, a gente vai falar na cabeça. Quando o verbo termina em SS, X, CH, SHO, acrescenta-se S. Até a gente lembrar de tudo isso, já perdeu o negócio se você for vendedor. Através da repetição é muito mais fácil. O próximo, o próximo é he ou então she. Hello, Maria Luísa. He or she takes a shower. He or she takes a shower. Depois que ele ou ela vai ao banheiro, ele ou ela toma um banho. Takes a shower. E aqui na pronúncia pode juntar, né? S com a takes a. He or she takes a shower. Depois a gente volta para praticar tudo isso. Depois do takes a shower, eu vou colocar he aqui. He brushes his teeth. Depois que ele toma um banho, ele brushes his teeth. Muito cuidado com a pronúncia dessa palavra aqui. O TH precisa colocar a língua entre os dentes, soprando como uma vela de aniversário, conforme eu falo em toda santa aula. Teeth. He brushes his teeth. Ele escova os dentes. Se fosse she brushes her teeth. She brushes her teeth. Ela escova os dentes dela. Não é como em português que a gente fala assim, ela escova os seus dentes. Se a gente for pensar assim, colocar ior aqui, você está falando que ela escova os seus dentes. Ior é usado para falar com a pessoa com quem você está conversando diretamente. E não para uma terceira pessoa, não para falar sobre ele ou sobre ela, né? Então aqui, she brushes her teeth. A língua entre os dentes. Vamos praticar aqui um pouquinho que eu vou apagar para passar para as outras frases. Então, a primeira é: He wakes up at 5 a.m. He wakes up at 5 a.m. Aí eu leio e vocês repetem. A próxima. He gets, eita, he gets up as soon as he wakes up. He gets up as soon as he wakes up. Pode juntar aqui mesmo. O S junta com up, né? Fica he gets up.
As soon as he wakes up. He gets up as soon as he wakes up. Às vezes a pessoa fica com medo de juntar, mas tem que juntar mesmo para ficar natural. Wakes up. A gente não vai ouvir um nativo da língua inglesa falando wakes up. Vai juntar. Wakes up. Wakes up. Vamos lá? He gets up as soon as he wakes up. Vocês. He makes his bed. He makes his bed. Ele arruma a cama dele. Ou então, se for ela, she makes her bed. She makes her bed. Ela arruma a cama dela. Esse aqui pode ser para os dois, ou he ou então she. Goes to the bathroom. Ele ou ela vai ao banheiro. Vamos dois, né? Para a gente praticar. He goes to the bathroom. Ou então she. She goes to the bathroom. O próximo. E he ou she goes to the bathroom. Ele ou ela vai ao banheiro. He takes a shower. He takes a shower. Bem sutilzinho a ligação aqui, né? Takes a. He takes a shower. Ou então she takes a shower. Ela ou ele toma banho. A próxima. He brushes his teeth. He brushes his teeth. Ele escova os dentes. Ou então she brushes her teeth. She brushes her teeth. Lembrando aqui que a pronúncia desse adjetivo possessivo aqui é fechado, né? Her e não hair. Her teeth. Eu vou apagar aqui para passar para a próxima frase. E a próxima frase é, deixa eu ver. Ah, naquela frase lá, no que eu coloquei. She brushes her teeth. Conforme eu havia falado da regrinha, né? O verbo terminou em SH, a gente acrescenta ES. Eu vou deixar aqui a regrinha só para a gente analisar. Todo verbo terminado em SS, X, CH, SH e O. Quando for he, she, it, a gente vai acrescentar ES. A próxima é he, ou então she, goes to the gym. E a pronúncia desse verbo aqui, né, o verbo ir, é goes. Não pronuncia o E. Na pronúncia, ao invés de falar um E, vai ser som de U. Goes. He goes to the gym. Ele vai, ele vai à academia. He goes to the gym. Ou então she goes to the gym. E vocês falando sobre uma outra pessoa, né? O seu namorado, ou seu pai, ou seu irmão, ou seu marido, ele vai à academia. Ou falando sobre uma outra pessoa, uma mulher, ela, sua irmã, sua prima, sua mãe, etc. Ela vai à academia. A próxima frase também dá certo para os dois. He ou she works out for about an hour and a half. É uma frase longa, mas é para a gente praticar.
He works out, pode juntar aqui, né? O S com out. He works out for about. Aqui também vai juntar o for com E. For about an hour and a half. An hour and a half. Esse and aqui não precisa falar o D do and. Pode falar igual você falou and aqui. For about an hour and a half. E aqui nós estamos falando que ele malha, o verbo work out, é malhar, works out, for about an hour and a half, por mais ou menos, aproximadamente, esse about aqui, né? For about, por mais ou menos 1 hora e meia. E esse half aqui, nós não pronunciamos a letra L. Half. Depois a gente volta falando frase por frase. O próximo também dá certo para os dois. He ou she goes back home and takes another shower. He or she goes back home and takes another shower. Esse take a shower, a gente já tinha visto ali, né, ainda há pouco, que é tomar banho. Ele ou ela volta para casa, goes back home e toma outro, another, é outro, né? Another shower. Another só pode ser usado para singular. Por quê? Another é a junção de an, que é um ou uma, mais other, um outro. Ou então, outro banho. Só para singular. A próxima, esse aqui vai ser um pouquinho diferente. He, ou então she, has breakfast. He or she has breakfast. Aqui na terceira pessoa, o verbo normal é have. Só que na terceira pessoa, he or she vai ser has. He or she has breakfast. Aqui nós estamos falando que ele ou ela toma café. Toma o café da manhã. He or she has breakfast. Tranquilo. O próximo, he brushes his teeth again. Como é um brasileiro, o que que ele vai fazer? Depois que ele toma café, brushes his teeth again. Ele vai escovar os dentes dele, os dentes, né? Teeth, são dentes, novamente. He brushes his teeth again. Ele escova os dentes novamente. Se fosse she brushes her teeth, com a língua entre os dentes, no teeth, no TH, again. Ela escova os dentes novamente. A próxima frase, he, ou então she, gets dressed. Aqui dá certo para os dois. He gets dressed. Ele se arruma, se apronta. E esse ED aqui, na pronúncia, é som de T no final. Gets dressed. Ou então she gets dressed. Get dressed é o verbo arrumar-se. Get dressed. Vestir a roupa. Esse dress aqui, muita gente acha que tem alguma coisa a ver com vestido. A palavra dress também funciona
como substantivo, vestido, né? Mas logicamente que não aqui nessa situação. A próxima pode ser he ou então she goes to work by car. Aí eu coloquei. Na aula anterior, né, eu havia colocado he ou she goes to work by car, by bus ou então by bike. He ou she goes to work by car, by bus, by bike. Ele ou ela vai para o trabalho de carro, de ônibus ou de bicicleta. Ou então, he ou she walks to work. Ele ou ela caminha até o trabalho. E a pronúncia desse verbo aqui é simplesmente walks. Não pronuncia o L aqui, né? E o A tem som de O. É o contrário do som em inglês, né? Walks. He, she walks to work. E muito importantíssimo, né? Esse TO aqui é bem sutilzinho, só T. Não é to, só T. Na próxima frase, também dá certo para os dois. He ou she has é o verbo have, mas na terceira pessoa, conjugado na terceira pessoa, vira has. He ou she has. Deixa eu ver o que que eu coloquei aqui. Has lunch at noon. He ou she has lunch at noon. E nós estamos falando que ele ou ela almoça, has lunch é almoçar, ao meio-dia. Noon é meio-dia. Eu tinha até falado, né, na aula passada que, por isso que tem afternoon, tarde em inglês, afternoon, porque é depois do meio-dia. Brilhante. Afternoon, depois do meio-dia, tarde. E vamos praticar, porque eu vou apagar aqui para caber as outras frases. Vamos estar no he aqui, né? He goes to the gym. He goes to the gym. Agora she. She goes to the gym. Ele ou ela vai à academia. Na próxima frase. He works out for about an hour and a half. Pode falar devagar se vocês quiserem, né? She ou he works out for about an hour and a half. Aí, conforme eu havia dito, durante a semana vocês vão repetindo, repetindo, repetindo para ficar natural. She works out for about an hour and a half. Ela malha por mais ou menos 1 hora e meia. A próxima. He goes back home and takes another shower. Ou então, she, she goes back home and takes another shower. Ele ou ela volta para casa, goes back home, e toma outro banho, and takes another shower. He has breakfast, ou então she has breakfast. Ele ou ela toma café da manhã. He brushes his teeth again. He brushes his teeth again. Ele escova os dentes dele novamente. Ou então, se for ela, she brushes her teeth again. She brushes her teeth again. A próxima, he gets dressed. Ele se arruma, ele se apronta.
She gets dressed. Mesma coisa. He goes to work by car. Ou então, he goes to work by bus. Ou he goes to work by bike. Como é repetição, 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 nós vamos fazer a mesma coisa com she. She goes to work by car. Ou she goes to work by bus. Ou she goes to work by bike. A próxima, he walks to work. Ele caminha até o trabalho. Ou então she walks to work. A próxima, he has lunch at noon. Ele almoça ao meio-dia. Ou então, she has lunch at noon. Ela almoça ao meio-dia. Muito tranquilo. Eu vou apagar aqui para eu colocar as outras frases. He ou she também funciona para os dois. Gets home around 7 p.m. Aqui nós estamos falando que ele ou então ela gets home, chega a casa por volta das 7 da noite. PM aqui é porque é depois de meio-dia, coloca esse PM para mostrar que de meio-dia à meia-noite, PM. He gets home around 7 p.m. Ou então, she gets home around 7 p.m. O próximo, he. Ou então, she takes a shower. É brasileiro ou brasileira, para ficar cheirosinho, cheirosinha. He takes a shower. Ele toma banho. Ou então, she takes a shower. Ela toma banho. Vocês estão vendo que são ações repetidas que a gente faz geralmente no nosso dia, né? Logicamente que cada um tem sua rotina diferente. Isso aqui eu estou colocando para vocês terem uma base depois. Para quem janta, né? He ou she has dinner. Depois que chegou a casa, tomou banho, vai jantar. He has dinner, ele janta. Ou então she has dinner, ela janta. O próximo, novamente, né? Como a gente é brasileiro, nós gostamos de limpeza. He ou she, eu vou colocar he aqui. Brushes his teeth. E vocês agora já estão cansados de saber. He brushes his teeth. Ele escova os dentes dele. Ou então she brushes her teeth. Depois de jantar, vai dormir com o dentinho escovadinho, para não ter um bafinho de leãozinho. O próximo, esse aqui funciona para os dois. He ou she relaxes a little. Olha só, o verbo é relax, terminou em X, aqui está. Por isso que acrescentou o S na terceira pessoa, que é he, she. He or she relaxes a little. Pode juntar aqui. He relaxes a little. Ou então, she relaxes a little. E eu escrevi little aqui errado. Ihu! Little.
Todo mundo erra. Não foi erro, foi um. Isso é chamado de typo. É um erro de digitação. Tem desculpa para tudo. Na próxima, isso aqui também dá certo para os dois. He, ou então she reads for 60 minutes. Ele ou ela lê, reads. É, só acrescenta S aqui porque vocês viram que a regra do ES é só SS, X, CH, SH. Então, ó. He, she reads for 60 minutes. Ou então, 60 minutes, an hour, uma hora, né? He or she reads for an hour. Ou então, eu vou dar um exemplo aqui agora com os verbos terminados com a terminação IAS. Quando é que a gente coloca IAS no verbo? Quando o verbo terminar em consoante mais Y. Quando o verbo termina em consoante mais Y, a gente tira o Y e coloca IES. Olha que legal! Mais um exemplo? Cry, que não é o caso de vocês. Chorar, só se for de alegria. Cry, quando terminou em consoante mais Y, o que que nós fazemos? Tiramos o Y, sai para lá e acrescentamos IES. Olha, price. Então, deixa eu colocar aqui. E eu não vou colocar Christ, vou colocar studies. He studies English. Mentiroso. Ou então, pode ser she também, funciona para os dois. She studies English. E a pronúncia studies. Studies English. O próximo, he, ou então she, goes to bed at 10 p.m. Essa criaturinha aqui vai para a cama, ou então, literalmente, vai para a cama, né? Então, vai dormir às 10 da noite, porque ele ou ela não fica no Instagram cuidando da vida alheia. Às 9 horas, já para de ver redes sociais para descansar o cérebro e vai dormir às 10 da noite. He goes to bed at 10 p.m. Ou então she goes to bed at 10 p.m. E novamente o t aqui bem sutilzinho, nada de to, é t. She goes to bed at 10 p.m. Quase não aparece, né, na pronúncia o t. E a última frase, he, ou então she sleeps for 7 hours. He ou she sleeps for 7 hours. Ele ou ela dorme por 7 horas. É uma vida razoavelmente saudável. Dormir por 7 horas está muito bom. Bora praticar então, né? Vamos lá. He gets home around 7 p.m. Ou então she gets home around 7 p.m. Ele ou ela chega a casa por volta das 7 da noite. He takes a shower. Ele toma banho. Ou então she takes a shower. Ela toma banho. He has dinner. Ele janta. She has dinner. Ela janta.
He brushes his teeth. Ele escova os dentes. She brushes her teeth. Ela escova os dentes. He relaxes a little. Ele descansa, relaxa um pouquinho. Ou então she relaxes a little. Ela descansa um pouquinho. He reads for 60 minutes. Ou então, he reads for an hour. He reads for an hour. A mesma coisa com she. She reads for 60 minutes. Ou então é a mesma coisa de dizer she reads for an hour. She reads for an hour. Ela lê, read é o verbo ler, né? O próximo. He studies English. Ele estuda inglês. Ou então she studies English. Ela estuda inglês. He goes to bed at 10 p.m. Ele vai dormir, vai para a cama às 10 da noite. She goes to bed at 10 p.m. Na próxima, he sleeps for 7 hours. Ou então, she sleeps for 7 hours. Ótimo. Na aula seguinte, na aula da segunda-feira, às 19 horas, nós vamos falar sobre interrogativa de todas essas frases que nós vimos hoje e das frases que nós vimos na aula anterior. Nós vamos ver como nós colocamos essas frases na interrogativa, porque não vai dar tempo de falar sobre interrogativa e negativa, ó, falar dos dois juntos, né? Tenha uma ótima semana, muito produtiva e abençoada, and see you next Monday at 7 o'clock. Bye bye.